E aí, gente bonita, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E estamos aqui neste vídeo hoje para falar sobre a romantização do trabalho e o descanso. Que isso foi algo que me ocorreu, assim, por essa semana, né? De cair em si, né? Da ficha cair, assim, de que o fato de eu estar trabalhando e estudando com o que eu gosto não necessariamente significa que não existe um desgaste, né, corporal e cognitivo e nisso tudo. Ou seja, você, ser humano, trabalhando com o que gosta ou com o que não gosta, precisa descansar. E aí, o que mais tem acontecido, né, na sociedade, essas coisas do burnout, essas coisas do excesso, a gente está sendo o tempo inteiro cobrado de uma produção. Além de, o tempo inteiro, a gente tem informações chegando pra gente o tempo todo. Então chega um momento que o nosso corpo não descansa, inclusive quando você acha que está em seus momentos de descanso, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa semana tenho estado na correria, desde abril começou a correria. Eu gosto, assim, eu gosto dessa vida agitada, de corre e tudo mais, eu gosto. E o fato de eu estar trabalhando, estudando e sempre envolvida com o que eu gosto, muitas das vezes eu vou fazendo, vou passando e ok, sabe? Só que essa semana foi assim. Essa semana foi louco, porque eu fui questionada sobre alguns lugares, inclusive questionadas sobre sintomas de ansiedade que eu achei que eu tava burlando muito bem, obrigada, assim, lidando com as coisas muito bem. E não é que eu não esteja lidando melhor, é sobre isso. E aí eu quero te trazer aqui para esse lugar. Porque muitas das vezes a gente acha que porque não é falhou, né? Mas, por exemplo, a gente se pega talvez num lugar próximo do que a gente estava tentando sair, né? Do que a gente achou que tinha saído. E muitas das vezes a gente se culpa e acha que a gente não evoluiu em nada, sabe? Não avançou em nada. Enquanto isso, na verdade, é uma grande mentira que a gente se conta. Porque é o que eu sempre falo aqui no canal. Evoluções não são lineares, assim, e constância na vida real não é linearidade, sabe? A gente busca, sim, subir degraus, sendo que esses degraus, né, a gente trilha lá um caminho lindo para chegar onde a gente quer, enquanto na verdade a gente sabe que esse caminho não vai ser reto, né? Que tantas e tantas coisas terão nesse caminho e tá tudo bem. E aí tava na terapia e aí eu fui questionada, assim, sobre determinados sintomas de ansiedade que eu achei que que tava passando super batido por mim. E aí eu tava voltando para casa e pensando sobre. E aí a primeira coisa, assim, que veio, assim, sabe, aquele baque, é trabalhar com o que gosta, ainda assim é trabalho. Cara, uma coisa que muito, muito importante. A gente acha que trabalho é só o que nos dá retorno financeiro. E foi aí que eu, assim, sabe, a queda da própria altura, assim, que eu caí em si. Trabalho não necessariamente é só o que te dá retorno financeiro. E aí eu vou trazer aqui pra minha área, que eu sou uma pessoa que estou estudando, que estudo, sei lá, desde. Eu achei que eu não ia. Eu não era a garota prodígio, nem a nerd da escola, da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio. Eu tava sempre ali muito mediana, sendo que quando eu entrei pra faculdade eu nunca mais parei de estudar, assim. E aí terminei uma faculdade, fui pra uma pós-graduação e fui fazer outra faculdade, entrei no mestrado. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu vou me envolvendo nessas coisas, e são coisas que eu gosto, e eu acho que tá tudo bem. Sendo que essas coisas também são trabalho. E aí eu te trago aqui pra você pensar na sua vida. Por quê? Tudo que te requer um produto e um resultado, isso é trabalho, assim. Legal, eu estudo, não tenho retorno financeiro dessa área atual. Por enquanto, né? Que a ideia é ter retorno disso. Mas assim, enquanto eu estudo, eu não tenho retorno financeiro desse estudo, sabe? Dessa prática de estudo. Sendo que é uma prática que me requer resultado e produto o tempo todo. Então a pessoa tem que escrever artigo, tem que estudar,
sempre pensando num objetivo e numa meta, assim, a se alcançar. E isso requer de você, do seu corpo, da sua rotina, um gasto energético enorme. E é isso, você está trabalhando em prol de um resultado. Então, isso é trabalho. E aí, eu comecei a pensar na minha relação e na minha rotina. Por quê? Já falei, não sei se aqui ou no Instagram, pra quem não me segue, Annie de Jesus, ANIE de Jesus lá no Instagram, porque lá eu também posto vídeo, falo muitas coisas. E aí eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei lá, mas minha relação com a dança, eu sou formada em dança, a minha primeira graduação foi em dança. Eu danço desde que eu me entendo por gente, é um lugar que eu amo, sendo que num determinado tempo, intervalo assim da minha vida, que foi antes de eu retornar pra universidade e me envolver com coisas de dança, porque assim, eu me formei, graduei. E aí teve esse intervalo assim que eu não estava envolvida diretamente com coisas de dança, eu estava trabalhando apenas com dança. E que eu pensei, eu falei, cara, quando foi que a dança deixou de ser um lugar prazeroso? Porque eu danço desde que eu me entendo por gente, só que quando eu era criança eu dançava porque eu queria dançar. Na adolescência também. E aí teve um período longo, assim, que eu dancei na igreja. E eu dançava porque eu queria dançar, assim. Aquilo era um lugar de... meio de renovação, sabe? Estar dançando os improvisos. Então, era muito um lugar do prazer. E é aqui que eu quero, assim, te chacoalhar e fazer você pensar comigo desse lugar do prazer. Um amigo meu me enviou essa semana um podcast de descanso. Parece uma loucura, porque o universo movimenta as coisas. Se você estiver atento, tudo que o universo está movimentando no seu contexto, ao seu redor, é para te mostrar alguma coisa. Então, assim, esteja atento ao que você precisa encontrar. Porque essa semana foi muito louco, assim. Me enviou um podcast de descanso, eu nem tava nem tinha caído, nem tinha ido pra terapia, nem tinha chegado nesse lugar, estava me achando assim, ok, muito bem, obrigada. E aí as coisas se movimentaram pra eu chegar nessa coisa de, caraca, peraí, minha rotina não está lá essas coisas, por quê? E aí voltando aqui ao lugar do prazer. Em algum momento nesse intervalo, eu entendi que a dança estava sendo só um lugar de cobrança e trabalho. E isso começou a me pesar. E aí, eu fiz um movimento. Eu falei, cara, eu queria dançar coisas diferentes. E é isso, né? Eu tava sempre no lugar de professora, no lugar de coreógrafa, montando alguma coisa. E aí, o que eu fiz foi, vou lançar uns reels no Instagram, criando coreografias e montando coreografias diferentes da que eu estava habituada, porque eu queria me desafiar a isso. E foi onde surgiram os rios coreográficos que rolam lá no Instagram. Que foi, assim, foi porque tá meio parado por falta de tempo. Mas foi um lugar interessante de me desafiar, só que, aí, atenta aqui pra mim. Sendo que foi um lugar e é um lugar que requer de mim um produto e um serviço. Então eu não estava dançando e fazendo rios coreográficos do prazer pelo puro prazer, porque existia um produto que eu precisava entregar. E às vezes ficava falando, essa coreografia não ficou tão legal, ou essa coisa de, gente, criar coreografias eu sou muito chata, assim, criar coreografias não repetitivas eu gasta tempo, você tem que pensar, você tem que pesquisar. Então, eu tentando mudar um pouco essa chave do estar sempre no lugar de professora, ensinando ou coreografando, esse lugar do Instagram foi um lugar diferente, mas ainda assim era um lugar que requeria de mim um produto e um resultado. Então, isso não era o prazer pelo prazer. Ponto. E aqui que eu quero te trazer e te fazer pensar, assim, não é porque você tá fazendo o que você gosta que que aquilo não vai te desgastar, que aquilo não vai ser um trabalho, que aquilo talvez não pese, porque aí é onde entra a romantização, né? Porque você tá trabalhando com o que você gosta, que é tudo lindo, maravilhoso, incrível. Não, não é. E aí eu fiquei pensando, depois dessa semana de sair da terapia e ficar pensando, de me perguntar que lugar na minha semana, na minha rotina, porque eu fui questionada sobre descanso.
E eu tenho momentos de descanso, por exemplo, mais pontuais. Ir pra praia, tenho ido muito à praia. Muito é uma palavra muito forte, mas assim, tenho ido mais à praia, procurado ir mais à praia. Porque a natureza me dá uma revigorada, porque é um lugar que eu gosto, estar com amigos, enfim. É algo que eu tenho feito, mas não é algo que tá na minha rotina. E veja bem, é algo que eu tenho prazer em fazer, em estar, enfim, importante. Mas eu olhei pra minha rotina, dentro da minha rotina, de segunda a domingo, lá, de segunda a segunda, o que eu estou fazendo dentro da minha rotina, que é algo que é prazeroso e não requer de mim um resultado. E eu não achei. Aí eu falei assim, caraca, Aniele, pombas do céu. Caraca, faz todo sentido. Eu não estou descansando, eu não estou... Aí, são dois lugares, tá, gente? Do descanso e do prazer. Daqui a pouco a gente foca no descanso. Eu encontro meus lugares de respiro no meio da rotina maluca. Então, por exemplo, eu pego o ônibus, se esse ônibus demora um trajeto razoavelmente, em algum momento desse deslocamento, eu tô apreciando a vista, o céu, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, eu procuro lugares de respiro entre a minha rotina maluca. Sendo que dentro da minha rotina maluca, não tem momentos que eu estou fazendo algo pelo puro e simplesmente ato de prazer e despressurizar, enfim. Inclusive o lugar da dança. Não tem na minha rotina um lugar da dança que eu tô dançando porque eu tô dançando, sabe? Porque não é um produto, porque não requer de mim um resultado. A dança hoje tá muito envolvida, voltou, né? Eu voltei a estar muito na dança, como estudo, como pesquisa, que é uma coisa que eu adoro, mas ela ainda não está na minha rotina do prazer pelo prazer. E aí eu te pergunto, como é que anda a sua rotina? Como é que tá a sua rotina? Você tem e você faz coisas que não requer um produto e um resultado pura e simplesmente pelo lugar de fazer? Sei lá, pode ser jogar futebol, pode ser... Enfim, não sei, gente, mas encontrar o seu lugar. E é isso. O que é um lugar de prazer pra mim não vai ser um lugar de prazer pra você. Então, não é fulano falou, li que malhar, li que jogar bola, li que... O que é pra você? Pra você, o que é esse lugar de prazer, sabe? O que você faz que não te requer um resultado, que tu tá fazendo por fazer pela prática, e não por um resultado, por uma performance. Eu te digo, a academia pra mim foi, quando eu entrei, foi um lugar pra fazer mais força, puxar mais ferro, despressurizar, mas ainda assim é um lugar de estou fazendo pela minha saúde. Então não é o prazer pelo prazer, porque tem dia que eu não quero ir pra academia e eu vou mesmo assim, porque é pela minha saúde. E aí é que eu linko com o descanso, né? Porque muitas das vezes a gente acha que descansar, a gente vai procurar. Não sei, assim, a gente acha que os momentos de prazer necessariamente vai ser um momento de respiro e de descanso, enquanto na verdade o que a gente está fazendo é jogando várias informações para o nosso cérebro, para nossa cabeça, para nossa mente, a gente não está descansando nada. Como, por exemplo, se você tá lá no seu trabalho, você dá uma pausa para respirar e tu pega o Instagram e vai passando. Isso não é descanso. Você tá jogando várias informações pro seu cérebro, pra sua cabeça, que está tendo um gasto energético, tá fazendo um esforço cognitivo e você tá no automático igual robô. Você não está descansando. Ah, Aniele, mas eu não tô pensando em nada, eu não tô fazendo em nada, mas o seu corpo não está descansando. Você não está descansando. A gente perdeu um pouco essa prática. Por quê? Porque é visto como preguiça, como procrastinação, porque socialmente você tem que estar produzindo e a gente simplesmente abandonou esse lugar do descanso. E aí, sei lá, assistir televisão, é isso, tu vira um robô no automático e você não tá descansando. Acho, inclusive, que muita gente desaprendeu ou nem sabe o que é. Ah, vou ter meu sábado livre. Aí o que a pessoa vai? A pessoa vai pra balada. E isso não é descanso, não é descanso. Pode ser o seu lugar de prazer, mas não é um lugar de descanso. E aí, cara, às vezes o nosso corpo tá gritando, tá pedindo pelo amor de Deus. Aí a gente fica doente,
aí o nosso corpo fica descompensado e a gente diz que não sabe por quê. Mas se eu cheguei nesse lugar e eu estou nesse lugar que meu corpo já está gritando, ele já me sinalizou alguma coisa que eu não dei atenção e deixei passar batido, sabe? E aí acho que... E aí foi isso, né? Essa semana eu cheguei do estágio e falei assim, não, antes de fazer qualquer coisa eu vou deitar aqui e vou dormir. Um dos sintomas, né, que eu tava sendo sinalizada na terapia era, por exemplo, dias... A noite anterior não, a noite do... antes de eu ir pro estágio. Eu pego no estágio 8 horas, só que eu saio de casa 5 horas. E 5h15. E eu acordo a noite toda com medo de perder a hora. E aí ela tava falando que isso é sinal de ansiedade. E outras coisas, assim, mas é isso. Eu falei pra ela, eu não sei o que eu faço, porque eu acordo, eu simplesmente acordo 4 vezes na madrugada. 5, porque eu acho que meu corpo, sei lá, o meu corpo acorda. E aí, o que faz? Então, assim, acho que voltar esse lugar... Cara, o que tu tá fazendo pra descansar de fato? O que você tá fazendo pra ter seus momentos de prazer? Teu momento de prazer é teu momento de descanso, sabe? Então, te fazer colocar essas sementezinhas aí na sua cabeça pra gente pensar, porque essa rotina e a tecnologia e a quantidade de informação que é jogada na nossa cabeça o tempo todo, a nossa cabeça não desliga. Muitas das vezes a gente dorme e acorda sem se sentir descansado, porque a gente tá, cara, acelerado. E uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, que a menina que eu sigo, ela tava falando, eu me coloco pra dormir. Eu não apago de exausta, porque meu corpo não aguenta mais, eu me coloco pra dormir. Então, quais são as ferramentas pra me colocar pra dormir? A luz da casa diminui, porque tudo isso influencia, tá, gente? No nosso ciclo circadiano, essas luzes brancas, enfim. Então eu desconecto do celular mais cedo antes de deitar. A luz, eu diminuo a quantidade de luz na casa. Então, assim, quais são os seus movimentos para se colocar para dormir? Porque esse descanso que é básico, muitas das vezes a gente não tá tendo, sabe? E é isso, e eu espero que esse vídeo tenha colocado muitas sementes, assim, muitas pulgas atrás da sua orelha, a ponto de você ir buscar a sua resposta, que não é a minha verdade não é absoluta. Eu tô aqui pra colocar você pra pensar e pra refletir, pra descobrir a sua verdade, pra descobrir o que funciona pra você. E na verdade é tudo sobre isso. Então eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Isso ajuda muito no canal. Compartilha pra alguém que precisa ouvir essa mensagem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.